E hoje o trabalho que a gente tem para fazer junto é uma adubação no meio do cultivo do alho, da cebola. Vou fazer uma adubação líquida, vou diluir algumas coisas e mostrar isso para vocês fazer a aplicação. Simbora! Mas tudo começou quando? Escolhemos deixar a carreira na engenharia antes mesmo dela iniciar para rodar o Brasil de bicicleta em busca de novos sentidos. Conhecemos várias experiências com foco em vida simples e autônoma. Agora chegou a hora de colocar a mão na massa e viver de um jeito mais autossuficiente junto da terra. Vamos nessa! 4 graus que vocês podem ver aqui. Bom dia, turma, como é que vocês estão? Tudo chique-lique por aí? Iniciando mais um dia frio de novo, vários dias frios, né? Bem diferente das últimas passagens de frio que deu ainda esse ano, que dava uma esfriadinha e já esquentava. E agora esse último frio ele veio mais consistente, assim, a gente teve temperaturas baixas, já agora tá dando 4, 5 dias, né, batendo 2, 3, 4 graus. É, o clima, isso as graças agora, né, com essas mudanças climáticas. Vou mostrar pra vocês um trabalho que eu fiz ontem. Ontem foi um dia que eu não gravei, porque a ideia era arrochar no serviço. Mas queria compartilhar a ideia aqui, ó, que nós usamos para fazer o canteiro meio que do jardim, porque a gente acumula podas dos vegetais, tudo, até mesmo aqui, às vezes coisas que dá grama, né, a gente amontoa e faz um canteiro com um distanciamento da casa, né, porque pelo menos isso aqui a gente faz os canteiros, por conta que a matéria orgânica também abriga insetos, né, a gente não tem galinhas soltas, mas a gente aproveita bastante esses troncos para dar formato e a gente não deixa de fazer a compostagem dos materiais e gerar adubo, né, para os nossos cultivos. A Morinha saiu meio atrasado, a poda dela. Ela já estava dando brotinhos com fruto, mas o meu interesse aqui é mais de jardim, daí eu acabei podando para a gente ter guiar a estrutura da planta de uma maneira melhor. Aqui também é o trabalho que fiz ontem. Tinha caído um pezão enorme de pitaia aqui, uma judiação, daí eu recolhi as pitaias, levei para outro lugar. O tronco, daí aquele tronco grosso que eu aproveitei ali nesse espaço que eu mostrei. E o novo experimento está sendo conduzir pitaia no pé de aroeira. Aquele ali tá um exemplo legal, é um pezinho de aroeira, só que fininho. Ele tem um porte que eu fiz a poda, tá vendo? Olha, ele fica meio que uma taça, né? Mais ou menos na mesma altura que aquele que já tá mais adulto, mais desenvolvido. Podei todos os galinhos que ficam aqui embaixo, né? E lá tá vindo uma pitaiazinha. Lá, ó. Pra ela crescer e desenvolver que nem aquele outro. E aí a gente acaba montando uma espécie de um tutor vivo. A aroeira ela é bem estável, né? Uma planta que não é cai-cai. Então ela, acredito que possa aguentar o peso da pitaia que tiver em cima. E uma tarefa que a gente sempre tem que fazer é tirar os brotinhos. Eu vou tirando os brotinhos para cima da taça e vou deixando esses galhos laterais para a aroeira continuar se desenvolvendo. Ó. Então esses galhos que eu deixo, eles estão abaixo do nível da taça onde a pitaia vai ocupar. A pitaia ela é extrato alto. A aroeira também acho que é extrato alto. Não sei, poderia ser um alto emergente, né? Mas no fim eu acabei conduzindo extrato alto no alto. Mas tendendo a deixar a luz no topo da taça necessária para a pitaia desenvolver, que ela precisa do solzinho dela. E hoje o trabalho que a gente tem para fazer junto é uma adubação no meio do cultivo do alho, da cebola. Já fazer uma adubação líquida. Vou diluir algumas coisas e mostrar isso para vocês fazer a aplicação. Simbora!
horas que a gente se sente como quem partiu ou morreu. A gente estancou de repente, ou foi mundo então que cresceu. A gente quer ter voz ativa no nosso destino mandar, mas eis que chega a roda viva e carrega o destino pra lá. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão, tempo rodando um instante nas notas do meu coração. A gente vai contra a corrente até não poder resistir. Na volta do barco é que sente o quanto deixou de cumprir. Faz tempo que a gente cultiva a mais linda roseira que há, mas eis que chega a roda viva e carrega a roseira pra lá. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão. Gente, eu tava aqui fazendo análise do alho, arranquei um pezinho lá do canteiro e, pelo que eu fui ver, tem uma fase de diferenciação no alho, que, pelo que eu entendi, é onde se manifesta, já fica visível os bulbinhos, que ele começa a dar um sinal de formação dos dentinhos da cabeça de alho. E aí, nesse período que começa a formar os dentinhos, é uma fase crítica que não pode haver excesso de nutriente, de umidade ou de frio, que isso acaba trazendo bacteriose, superbrotação. E nesse pezinho aqui, ó, eu peguei um dos mais desenvolvidos, não tá aparentando sinal, eu não consegui investigar e identificar. Então eu acho que eu vou arriscar fazer uma adubação. Se uma adubação leve, não gosto de colocar demais, porque a gente já tem o solo com bastante cobertura, a gente espera que os micro-organismos, haja uma fertilidade natural sendo desenvolvida ali. Então vou fazer uma mistura para dar só uma turbinadinha. Daí passa esse período de diferenciação, que daí não é bom adubar demais o alho, não é bom ter um estresse lá, senão ele desenvolve anomalias ou doenças. Depois, mais para o final, quando o dente começar a encher, formar volume, aí a gente pode entrar com uma segunda adubação. Isso é técnica que eu vi, que vem dos órgãos de extensão rural, que indicam quando se faz até na questão de produção em monocultura e tal, mas a gente vai seguir e tentar observar para o nosso cultivo aqui também. Então aqui a gente vai fazer uma mistura, um composto aí de várias nutrientes. A gente vai começar com esterco de galinha, cinza de fogão a lenha. A gente vai usar o resíduo da cana, que também é um material que a gente tirou na produção do melado, com bastante açúcar, potencial de fermentação. Tem também uns EMs, que são restos que a gente tinha para fazer a aplicação. E aí eu vou agregar um pouco para melhorar essa condição de microbiana, né, para fazer a decomposição e transformar os nutrientes desses materiais disponíveis para as plantas. Esse aqui é o EM, esse aqui na verdade não é EM, é só um fermentado, um caldo de cana que foi esquecido na garrafa, fermentou, mas tem micro-organismos. Tá aí a cinza, tá aí a borra da cana. Um esterco de aves bem curtido. E anos atrás a gente tinha um abastecimento de água aqui na horta bem lento. Então a gente fazia um tanque pulmão, mantinha isso aqui cheio e aí um registrão de 40 milímetros para fazer o enchimento meio que instantâneo do regador. A gente não precisava ficar esperando na torneira, né? Mas daí agora ele vai servir para a gente fazer a mistura, deixa os minerais se dissolverem. E aí faz a aplicação com o regador nos canteiros. Estar jogando esse material sobre o canteiro e deixar que a própria irrigação fizesse a função de levar isso até as raízes. Mas
como a gente está num período apertado, ele já está começando pelos dias, né, a querer ter que entrar na formação do bulbinho e naquele período que eu falei que não é muito bom ter excesso de nutrientes. Então eu já vou diluir isso, né, colocar também o EM em contato direto com essa matéria orgânica que a gente vai jogar como adubo, para tentar agilizar e aí na própria diluição, né, a água quando infiltra ela já vai deixar isso numa profundidade maior do que se a gente fosse simplesmente arremessar isso sobre a cultura, sobre o canteiro. Quando deixou de cumprir, faz tempo que a gente cultiva a mais linda roseira que há, mas é que chega a roda, vive, carrega a roseira pra lá. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão, tempo rodou num instante nas voltas do meu coração. Roda da saia, garota, não quer mais rodar não, senhor. Não posso fazer serenata, roda de samba acabou. A gente toma a iniciativa, viola na rua a cantar, mas eis que chega a roda, vive, carrega viola pra lá. Roda moinho, roda peão, rodou num instante nas voltas do meu coração. O samba, a viola, Qual que é a ideia desse troço, gente? A água ela vai dissolver os sais, porque muitos dos nutrientes são sais que estão disponíveis na matéria orgânica. Quando não estão disponíveis diretamente para a planta absorver, né, os micro-organismos, por exemplo, decompõem um pedaço de folha, um galinho, um pedaço de madeira, posteriormente em um formato de um nutriente. Às vezes é um sal que a planta consegue absorver e se nutrir no processo de crescimento. E aí aqui a gente vai dar um tempo para esses sais se dissolverem na água e aí a gente disponibilizar isso mais fácil e colocar também, né, dar esse contato dos micro-organismos, dessa energia dos micro-organismos junto com o material orgânico. E a gente não faz esse tipo de aplicação no momento que está seco, porque tem um esquema que as plantas possuem de absorver os nutrientes que se chama osmose. E a osmose é como se fosse um equilíbrio de sais. O lado que tem mais sal puxa a água por meio de uma membrana. E as raízes têm como se fosse uma membrana na pontinha da raiz, que tem alguns sais ali dentro, que normalmente ela, numa situação boa, ela tem mais sais na raiz do que na terra. E aí ela consegue puxar essa água da terra para a raiz. Se a gente põe muito nutriente numa condição mais úmida, daí a concentração de sal fica grande e pode acontecer o contrário, da terra puxar a água da raiz, e daí, em vez de ajudar, a gente facilita a desidratação da planta. Então, aqui a gente está num período pós-chuva, com a irrigação legal, né, sob controle, e aí vamos fazer essa aplicação. Eu não vou aplicar, né, eu estou fazendo uma quantidade que, por um tanto de canteiros, acho que não é muito grande, então uma adubação mais leviana, né, eu prefiro pôr um pouco menos do que exceder e às vezes queimar e afetar o desenvolvimento. Gente, isso aqui é um processo que dá para fazer também com o chorume que sai da composteira, para quem tem aquelas composteiras de apartamento, que tem as caixas de separação, que é um tipo de compostagem que às vezes serve melhor a um espaço pequeno de apartamento ou de área urbana que não tem muito quintal, né? Porque aqui a gente acaba já fazendo muita da compostagem direto no espaço de cultivo. Mas para quem faz essa compostagem, que solta esse chorume, a diluição e pode ser feito um incremento aqui, né? Sempre cuidar com as quantidades, com a sensibilidade do estágio da planta, de cada espécie, né? A gente tem que ter um cuidado porque adubo demais pode queimar a planta. E aqui eu deixei já um tempinho para dissolver os sais. E eu joguei um monte de tranqueira ali dentro da
da caixa, né? E não serviria para espalhar com aquele bico convencional do regador, porque ele entope com muita facilidade, né? Tem coisa grosseira nesse negócio. E aí eu fiz esse negócio aqui, como se fosse uma mãozinha aqui. A água sai do bico do regador, bate aqui, daí ela já dá uma espalhada. E aí não evita dar aquele tucho de água que às vezes amassa até o que a gente está cultivando, né? Entupiu de primeira, hein, gente? De primeira. Será que não vai funcionar? Foi. Faz tempo que a gente cultiva, mais linda roseira que há. Mas eis que chega a roda, vive, carrega a roseira pra lá. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão. Tempo rodou num instante nas voltas do meu coração. Roda da saia, garota, não quer mais rodar não, senhor. Não posso fazer serenata, roda de samba acabou. A gente toma a iniciativa, viola na rua a cantar. Mas eis que chega a roda, vive, carrega viola pra lá. Roda moinho, roda peão, rodou num instante nas voltas do meu coração. O samba, a viola. A Ana já está fazendo a irrigação. Vou abrir aqui para ela. Para manter a umidade boa e dar condições melhores possíveis para o alho absorver esse composto. Tem que fazer esse tipo de adubação para cultivar o alho? Não necessariamente. Anos passados a gente já plantou, colheu bem alho e não fez nenhuma adubação no meio do cultivo. A gente caprichava bem com matéria orgânica, facilitar a fertilidade natural do solo. Quando fazia o plantio, depois só arrancava alguns matinhos, que nasce muito pouco por sinal por causa da matéria orgânica, né? Então era só plantar e colher, basicamente. Mas daí agora, para a gente dar uma incentivada, né, a colher alhos um pouco mais graúdos, fazendo essa experiência também, né, com esse composto orgânico, com essa adubação no meio do plantio, vamos ver que resultado vai dar. Mas para quem, por exemplo, tem um solo fraco, aí acaba sendo necessário estar fazendo essa intervenção, né? E, gente, eu falei de chorume também, mas cuidar que às vezes o chorume ele é a compostagem fresca, só que no formato líquido, né? Então depende do que você está cultivando, não fica legal jogar em cima. Por exemplo, folhosas que a gente vai comer, o esterco também, né? Deixar decompor. Nosso esterco está 5, 6 anos no monte lá, então já processou bastante coisa. Então esse cuidado para fazer essa adubação com a planta já em crescimento no canteiro. A gente às vezes faz a compostagem direto no canteiro, que até é o nome de compostagem laminar, mas é quando a gente tem um período, faz isso antes de preparar o canteiro e plantar. Então, vai administrando tudo isso aí, né? Aquela florzinha que a gente come, né? Como que ela chama? Capuchinha, né? Ah, capuchinha. Esses dias eu fiz a poda do capiaçu aqui e ó, tá vindo ela ali por baixo. A Ana também capricha nas florzinhas aqui. Vai ter bastante cajete também vindo, ó. Tá lá, aqui.
Ó, no meio do alho, o Tagete é meio que um repelente, ele ajuda até a controlar nematóide de solo. A Ana catou também uns matinhos que tava aqui. Nasce muito pouco por causa dessa cobertura boa que a gente adiciona no geral na horta, assim, né? A gente vê o que tá crescendo é porque a gente deixa para consorciar e vai conduzindo, plantou de muda. A cobertura é para nós uma grande amiga no cultivo. E outra curiosidade aqui do alho, a gente estava usando mangueira de gotejo. A gente tem 3 fileiras duplas, jogava uma mangueira de gotejo em cada uma, mas a gente sentiu que a uniformidade de molhamento não era boa. A água parece que não umedece todo o canteiro, né? Claro que ele facilita a sanidade da planta, o gotejamento, para não ficar umedecendo parte aérea e facilitar o aparecimento de doença, mas não umedecia direito. E aí a gente acabou indo para irrigando manualmente, ou então tem aquele carinha ali, ó, é um aspersor setorial que a gente usa ele de vez em quando. Achei que ficou bem legal aproveitar esse negócio, porque esgotar o composto líquido por baixo, ele já vai puxando aquele material sólido que tende a ficar no fundo. Aí se a gente pega só por cima, primeiro você leva água e depois fica muito sólido, né? Ainda assim, ó, sobrou aqui um material sólido, mas tinha bastante pedra, brita junto com o esterco. E outra coisa legal que inventei hoje, que não tinha usado ainda, foi então essa pazinha que ficou bem legal, inclusive para regar. Não dá para regar mudinhas muito jovens ou semeadura de canteiro com sementeira, né? Mas até para jogar esse material mais grosso que fica trancando o regador é bem legal. Até para quem pega água de lago às vezes, que vem folha, né? Isso aqui pode ser uma alternativa interessante. A gente ainda tinha um milho jogado lá na roça. Esse aqui é o milho da seca, gente. Ele pegou a estiagem no ano passado do milho safrinha. Aqui os milhos da região foram muito mal. E esse aqui ainda... uns pés nasceram e até que deu, né? Me surpreendeu ainda uma espiguinha legalzinha pelas condições que ele passou. Às vezes dá um fubazinho. Isso é milho biodinâmico, uma semente que a gente ganhou lá do Elton, de São Paulo. E uma semente que estava um tempo já guardada. Nasceram poucos pés, né? Teve uma deficiência ali de germinação. Mas tá aqui, dá para até separar uma sementinha se a gente quiser mantendo, né? Se não cruzou com variedades transgênicas da região. Então até que o ideal para semente nem é... às vezes não seria o caso, né? Dá para até plantar, mas como o intuito de guardar semente, guardar a variedade, já não sei se tá valendo. Turma, obrigado pela atenção de hoje, por terem acompanhado. Deixem aí nos comentários alguma opinião, alguma sugestão, alguma coisa que vocês acharam interessante, que vocês acharam legal, que talvez vai ter aproveitamento aí no dia a dia de vocês. A gente gosta de ver os comentários, a gente vê praticamente tudo, sempre dá um like lá, né? Às vezes a gente não consegue ver todos, mas a gente tenta acompanhar para trocar ideia com vocês. O YouTube gosta que a gente também converse por lá, porque daí no fim o robozinho, o algoritmo, né, vê que tem like, que tem curtida, ele vai compartilhando mais. Agradecimentos aos apoiadores que sempre fortalecem aqui no canal. Obrigadão, gente, desde muitos anos já, né? E é isso. A gente se vê num próximo episódio e sempre avante expandindo mundos.